Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um estudo da Academia de Terapeutas com o tema de hoje, tipos psicológicos. Em 1920, Carl Gustav Jung, muito interessado em saber sobre o comportamento dos seres humanos, por que alguns tinham atitudes iguais e outros tinham atitudes bem diferentes, começou a pesquisar essa área. E através dessa pesquisa surgiu o livro Tipos Psicológicos. E é sobre esse assunto que a nossa convidada, a psicóloga junguiana Marta Alcântara, estará falando com vocês hoje. Então nós vamos falar hoje de tipos psicológicos, que é o volume 6 da obra completa de Jung. Como toda teoria junguiana é muito densa, né? E esse livro também é muito difícil para uma pessoa que está começando ler, sabe? De início é melhor começar a ler Von Franz, né? Outros autores que falam sobre esse tema, sobre esse livro, para depois entrar nele mesmo. Mas é um livro assim fascinante e a hora que a gente começa e a gente quer saber mesmo, né, do assunto, é maravilhoso. Toda a teoria junguiana é para pessoas assim na metade da vida. Segundo Jung, a metade da vida ele se considera, ele teve a metanoia aos 35 anos de idade. Então, é para adulto mesmo, sabe? A teoria junguiana. Então, cada vez mais vocês vão apaixonar por ela, tá bom? Vou apresentar Jung, esse doutor Jung, né? Que maravilhoso. Então, vamos lá. Ele nasceu no dia 26 de julho de 1875, na Suíça, em Queluz, né? E formou em medicina em 1900, aos 25 anos, na Basileia, na Suíça mesmo. E foi onde Nietzsche também foi professor, Goethe foi professor também, sabe? E ele trabalhou e foi trabalhar, bom, ele se formou e foi trabalhar com o Dr. Bleuler, né? Que era um psiquiatra, um grande psiquiatra, grande psiquiatra da época, né? Ele foi o criador desse tema, esquizofrenia, sabe? E, bom, então, é considerado um dos maiores pensadores, né, do século XXI, mais influentes. Morreu em 1961, também na Suíça, aos 85 anos. Infelizmente, essas pessoas morrem. Então, como que começou essa relação? Eu não sei se vai ficar muito extenso essa nossa conversa, mas como vocês fazem psicanálise, eu dei uma misturada entre Jung e a psicanálise, tá? Em 1901, ele teve o primeiro contato com Freud. Freud tinha escrito uma interpretação dos sonhos e Jung ficou fascinado, né, com o livro. Ele também já escrevia, já era pesquisador na época, manda um livro dele para Freud, e Freud falou, nossa, muito obrigada, agradeceu, mas diz que já tinha comprado o livro de Jung. Entre a diferença de Jung para Freud são 19 anos. E em 1906, foi quando ele leu mesmo a interpretação dos sonhos, né, que aconteceu isso. A partir disso, eles
tiveram uma afinidade tão grande, trocam 359 cartas em um ano. Se tivesse WhatsApp, uma por dia. Olha aí a falta que não faz o WhatsApp, né? Olha a falta que não faz o WhatsApp. Bom, mas enfim, e em 1907 eles se encontraram e nesse encontro eles passaram 13 horas conversando, né, mesmo sobre essas teorias, trocando ideias. Eles tinham muita afinidade. Bom, em 1912, ele é o primeiro presidente da Sociedade Psicoanalítica Internacional. Lógico, por influência de Freud, né? E em 1914 aí começa, bom, depois disso, em 1910, começam a ter as divergências, né? E em 1914 rompe definitivamente a relação. Bom, vou ter que tomar uma aguinha, gente. Por quê? Quando eles começaram a divergir muito, a sua opinião? Pois então, não é bem assim, porque Freud, ele foi o primeiro, né? Ele construiu essa terapia pela fala, né? A psicanálise, né? A psicologia pela fala, a cura pela fala. Ele foi o desbravador, né? Então ele não tinha, como se diz, ou a pessoa estava com ele, ou estava, ele não aceitava muitas divergências, né? E essa diferença de idade, lógico, ele foi o pioneiro, ele foi o maior, reverenciado por todos nós, né? Inclusive pelos junguianos, né? Mas Jung deu a continuidade. É um dos pontos, né, assim, nevrálgicos. Primeiro que Jung descobriu o inconsciente pessoal. Jung foi muito mais além. Descobriu o inconsciente coletivo. Ele viajou muito, tal, mas a gente vai continuar falando também sobre isso, tá bom? Senão a gente não sai desse quadrinho aqui. Então, nesse rompimento, o que acontece? Ele vai para essa torre de Bourget, alguém já ouviu falar? Era um recanto bucólico na Suíça dele. Era um lugar de refúgio de Jung, sabe? Então lá, foi o lugar que ele escreveu os livros, né? E depois desse rompimento, ele ficou muito mal mesmo. Jung ficou muito mal mesmo. Uma tristeza absoluta, porque Freud era muito importante para ele. E ele se recolhe aí, nesse lugar gostoso. Quem tiver a oportunidade um dia, né, de ir na Suíça, eu acho que esse lugar aí tem que ser visitado por nós, na medida do possível, né? Ele é um ponto turístico? Não. A Suíça é um lugar muito caro, né, para se viajar, né? Então, não é um ponto turístico. Então é meio particular. Não, eu creio que sim. Como eu não sempre acessar esse lugar. Na Áustria tem, né, o Museu de Freud, onde ele ficou 40 anos, né, que ele trabalhou e que ele morava. Então, tem. Mas aí eu não sei. Então, como que surgiu essa teoria dos temperamentos? Foi justamente isso. Ele, como pessoas que se davam tão bem, tinha opiniões divergentes de assuntos, sabe, cruciais, né?
Isso foi uma coisa que chegou muito Jung a pesquisar. Mas isso já é problema desde a antiguidade, né? Desde que o mundo é mundo, desde que o homem é homem, isso já é uma preocupação, porque as pessoas reagem diferente, muitas vezes no mesmo fato. Porque para uns a atitude é de um jeito e para outros é outro tipo de atitude, né? Então, aí, há mais de 4.000 anos, a astrologia já se preocupava com isso. Então, os caldeus, na Mesopotâmia, criaram o sistema do zodíaco, né? Para justificar por que determinado grupo de pessoas se comportam de uma forma, né? Outro grupo de outra forma, e a coisa foi sempre evoluindo. Então, os 12 signos dos zodíacos, aliás, eu não sei, tá? Sobre os signos do zodíaco, não me pergunte. Então, os 12 signos dos zodíacos e tinha os animais, não é? E para cada mês de ano, tá bom? Bom, então, eles associaram também, né, os 4 elementos da natureza: terra, água, fogo e ar. Tá bom? Então, as pessoas que eram mais do ar, bom, não vou entrar muito nesses detalhes, não. Vai ter gente aqui que vai falar, não, nesse não. Eu vou ter que concordar porque realmente eu não sei. Então, a antiga medicina grega desenvolveu a tipologia, deixa eu ver aqui, baseada pegou dos caldeus, né, da astrologia, e colocou os fleumas. O que são os fleumas? São as secreções humanas. Ele associou a antiga medicina grega com os fleumas. Então, as pessoas com mais sangue, com mais fleuma, com mais bilis amarela, com mais bilis negra, né? Teria um tipo de comportamento, né? Aí, bom, isso aí lá na Grécia, né? Ainda antes de Cristo, Hipócrates, né, desenvolveu a medicina patológica humoral, considerando o elemento fogo como bile amarela, né, a terra como bile negra, a água como fleuma e o ar como sangue. Só depois Galeno, em 129, depois, né, quer dizer, na nossa era, que classificou os melancólicos, os fleumáticos, os sanguíneos, os coléricos, né? Que até hoje ainda se fala sobre isso. Não é verdade? Ah, esse é colérico, esse é sanguíneo. Enfim, vamos lá. Mas então, aí voltando à psicanálise, no fim do século XIX, também tinha que dar um direcionamento no tratamento das patologias. Então, Freud denominou 3 tipos de patologias, né? Os neuróticos, 3 tipos psicológicos, tá? Então, como os neuróticos, os psicóticos e os perversos. Os neuróticos incluíam, né, as histerias, né, a neurose obsessiva, fóbica. Na psicose já era a esquizofrenia, paranoia, e depois foi colocado também o autismo e os perversos. Os perversos, o fetiche e o sadomasoquismo. Ok?
Então, durante 50 anos, Dr. Jung trabalhou a alma humana. E para entender isso, ele viajou muito. Foi ao Quênia, à Tunísia, ao deserto do Saara e tal. E disso ele viu das coisas comuns, né? Que tinha um inconsciente que permeia todos os seres, independente em que lugar que fosse, né? Então daí surgiu o inconsciente coletivo. Mas então, a gente está aqui para aprender, troca de experiências e vamos que vamos. Então, em 1921, esse livro é lançado, que foi a primeira grande obra de Freud depois do rompimento com... Vamos trocar. Foi a primeira obra de Jung depois do rompimento com Freud. Tá bom? Tá indo bem ou vocês querem alguma coisa? Você tá tudo bem? Qualquer coisa vocês falam que eu dou. Bom, então, inicialmente, Jung, né, antes de romper com Freud, ele já percebia, né, que Freud tinha uma maneira, uma concepção de análise do material clínico muito diferente de Adler. Adler, vocês ouviram falar, né? Que também estudou psicanálise com Freud. Ele foi o primeiro a romper com Freud. Ele rompeu em 1910 com Freud, né? E saiu por conta disso. Ele tinha o Adler, o Freud dizia que o princípio das coisas, que as coisas evoluíam segundo a diretriz sexual, que toda essa energia psíquica do ser humano era em busca do prazer. Adler, não, ele achava que a primazia era o instinto do poder. Então o homem, ele tinha que ter poder, ele tinha que estar bem. E Freud era o instinto do prazer, né? Ele que criou o conceito de complexo de superioridade e de inferioridade. E hoje o que se pensa? Quem está mais próximo da verdade? Olha, tudo está ligado a tudo, né? A pulsão, o instinto do prazer é uma coisa inegável que é motivador para o ser humano. Não é verdade? Não dá para negar. Não é verdade? E é do poder também. O poder é prazeroso. E o sexo é o que é? Também é prazeroso, né? Esse impulso sexual também né? Então são coisas que são primordiais. Mas então, teve essa divergência. Infelizmente nós estamos aqui para falar, poxa, por que divergiram? Se tivessem juntos, né, poderia ter sido muito mais rico. Mas enfim, estava começando tudo. Tá bom? Então, a mesma problemática, o mesmo caso clínico, cada um interpretava de forma diferente. Então ele chegou à conclusão que dependia do observador, do médico que estava pesquisando a forma que seria encarado o problema. Um iria encarar segundo a visão dele, né? Que seria a visão do Freud, instinto do prazer, Adler, do poder, né? E
pode, né? Por exemplo, quem pensa mais parecido com Freud, vai seguir a linha psicanalítica. E quem tem esse pensamento mais do inconsciente coletivo, tal, vai seguir Jung. Então, na verdade, está todo mundo certo, não é? Então, mais uma vez, né? Olha aqui, 1921 o livro foi lançado. É esse livro aí. Bom, por que da importância da gente entender a tipologia, os tipos psicológicos, né? Em que isso pode nos ajudar? Nossa, infinitamente pode nos ajudar, não é? Ele pode nos ajudar na relação marido e mulher, na relação entre amigos, entre parentes, né? Quando você vai selecionar um profissional para uma determinada empresa, você vai verificar em qual área ele vai se enquadrar melhor. Se ele é mais extrovertido numa área, se ele é mais introvertido em outra área. Vamos imaginar um marido e uma mulher, um extrovertido e o outro introvertido. Um quer ficar em casa, assistindo televisão, fazendo palavras cruzadas ou comidinha, não é verdade? O outro não, quer rua, quer show, quer viagem, badalação. E esse que é extrovertido, diante da negativa do introvertido, como que ele vai sentir? Rejeitado, não gosta de mim, não é verdade? Então, a importância, uma das importâncias é isso, né? De você entender, não, ele está nesse momento. E também é importante ele próprio, introvertido, entender que ele também não pode entrar muito lá no casulinho dele, que isso não é bacana, não é? Então, uma das coisas, né? Ele também, os tipos psicológicos, ele é uma das ferramentas norteadoras da psicoterapia, da psicanálise, sabe? Chega uma pessoa, logo a pessoa vai, né? O psicanalista, o psicólogo, vai entender que tipo de temperamento essa pessoa tem. Tá bom? Marta, deixa eu te perguntar uma coisa. A pessoa, ela nasce um tipo, introvertido ou extrovertido, e ela vai ser assim ou ela pode mudar? Boa pergunta. A extroversão e a introversão parece não, é uma pessoa que é um tipo de comportamento que a gente já nasce com ele, tá? Então, uma criancinha com um ano e meio, a gente já vai perceber se ela é introvertida ou se ela é extrovertida, tá? Mas então, na metanoia tudo acontece. Tudo pode mudar. Tá bom? E o bacana é isso, a pessoa não tem que eu sou extrovertido, eu vou ficar extrovertido a vida inteira. Não, faz parte desse processo essa aproximação das polaridades, tá bom? Então vai fazer parte desse processo. Então, o introvertido, na metanoia, ele vai querer não, ele vai querer, não, agora chegou minha hora, estou aposentado mesmo, vou viajar bastante, aí começa de novo, a mulher que era extrovertida, já está querendo ficar em casa, né? A complexidade.
abilidade, né, do ser humano, isso é bacana. E normalmente, o que acontece? Inconsciente, é uma atitude inconsciente, mas a gente sempre vai escolher aquele diferente, sabia? Por quê? Nós somos tranquilos, a gente não quer dificuldade não, então já encontra o outro para fazer esse equilíbrio. Agora, vamos pensar bem, se dois introvertidos juntos, é bacana também? Depende. É igual doce tudo, né? Vai ser monótono. É também difícil. E dois extrovertidos. Nossa, também é muito difícil, não é verdade? Então, tudo tem esse equilíbrio. Eu acho que nem todo mundo é extremamente extrovertido e nem todo mundo é extremamente introvertido. Não. Aonde que pode se achar o... Sim, e Jung inclusive fala isso, e eu iria falar um pouquinho depois. É o seguinte, isso é uma coisa norteadora, né? Para a vida da pessoa. Então, se ela tem característica mais extrovertida, ela vai desenvolver isso porque ela tem mais habilidade com essa característica dela. Não é verdade? Então vai ser muito mais tranquilo para ela ser extrovertida e conseguir as coisas com mais facilidade. E a mesma coisa acontece com o introvertido. Às vezes é mais fácil para ele ficar trabalhando lá dentro da sala, tá bom? E Jung falou sobre isso já bem velhinho, viu? Que ninguém é uma polaridade, né? E a outra não tem essa polaridade. São mais equilibrados, tá? A gente nasce, é a vida que vai nos direcionando mais para sermos mais introvertidos ou introvertidos. Vai depender da situação da vida, né? Você, Claro. às vezes, numa situação você é mais introvertido do que... E a própria questão das neuroses também. Porque o introvertido e o extrovertido, eles são sujeitos às neuroses. E essas neuroses, elas impactam nesse tipo psicológico de cada um também. Tá certo. Então vamos lá, né? Ficou claro aqui? Eu deixei alguma coisa para falar? Não, né? Acho que não. Então é um bom norteador da terapia. Jung, como grande pesquisador, depois de ter viajado aquilo tudo que eu já falei para vocês, né? Ele buscou, ele achou esse embasamento da extroversão e da introversão na mitologia, no mito da criação, né? Prometeu e Epimeteu. Então, Zeus, vou falar assim rapidinho aqui, tá, gente? Porque a gente precisa muito tempo para falar de mitologia. Então, Zeus delegou aos gêmeos, Prometeu e Epimeteu, que desse atribuições ao homem, né? Prometeu, nossa, o que ele olhou? Ele olhou a necessidade do homem. O que o homem precisava para sobreviver às intempéries, né, da época, vamos dizer assim. Então, ele roubou de Zeus o fogo. Mas Prometeu também deu para Epimeteu que ele distribuísse as qualidades para os animais, os seres vivos da Terra. Então ele foi dando, deu, né? Deu força para um, né? Sagacidade para outro, deu
essas atribuições, né, essas qualidades para todos os seres, para a cobra rastejar, para a força do leão e tudo mais. O cavalo, né? E a hora que ele viu, tinha esgotado tudo. Então, olha aí, um introvertido, né, Prometeu, e Epimeteu completamente extrovertido. Deu. Mas isso aí a gente precisa estudar, aprofundar mais, tá? Senão a gente não termina o que a gente precisa falar, né? Esse aqui eu vou pular, tá bom? Para ficar menos longo. Então, os tipos psicológicos, ele fala da introversão e da extroversão. Bom, não tem, Marlene, tem alguma coisa que a gente escrever? Tem. Tá. Então, isso aqui, pra gente não... Olha só. Esse volume vai falar da introversão e da extroversão, que são duas atitudes, né? Atitudes como a pessoa se apresenta na vida, tá? Então temos a introversão, vou colocar aqui que depois a gente vai ver sobre isso. Rápido, né? São atitudes. Vou colocar aqui. E as funções, que vocês já sabem, né? Que são 4, né? Pensamento, sentimento, sensação e intuição. Isso aí é norteador da psicoterapia analítica. Sempre a gente volta e pergunta: o que você intui sobre isso? Qual é a sua sensação? O que você pensa sobre isso? Né? Mas então, tem as funções irracionais. Que são a sensação e a intuição. O que acontece? E as racionais? Depois eu coloco as racionais. O que acontece? Nós, como seres primordiais, né? Antes da nossa evolução, a gente nascia com a sensação e com a intuição desenvolvida. Porque a gente precisava sobreviver, né, às dificuldades do tempo, da época. Então, isso já era nato em nós. A sensação e a intuição. A sensação, os 5 sentidos. Privilegia os 5 sentidos. Visão, audição, paladar, tato, olfato. Então está no presente. A sensação está no presente. A intuição está no futuro. Então, passou uma caça, eu caço, estou prevendo que vai acontecer uma chuva, alguma coisa, estou intuindo. É difícil. A intuição dessas 4 funções era a mais difícil, mas porque envolve um 6º sentido, alguma coisa que foge do controle do real. O que entra no inconsciente coletivo? Sim, podemos dizer assim. Engraçado que, só para dar uma ilustrada aqui, eu tenho uma pessoa que eu acompanho. E
E ontem ela me trouxe um caso que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Ela dizia: Marta, eu fui no centro médico e a hora que eu cheguei tinha um moço lá olhando o carro. E minha moça estava mais atrás. A hora que eu fui sair, eu falei: meu Deus, como que eu pego o trânsito, aquele negócio todo? Ela tinha Novaldina, um pacotinho, um negocinho, com 4 Novaldinas. Eu perguntei para ela: você deu para ele? Ela deu. Dei. Aí, putz, quem é que dá Novaldina para uma pessoa que está olhando o carro? O moço chorou. Falou que era aquilo que ele precisava naquele momento. Ele estava com uma tremenda dor de cabeça. Vai explicar isso. Vai entender que uma pessoa vai dar Novaldina para o olhador de carro. Incrível, né? Então a gente tem que confiar nessa comunicação com o futuro, não sei, de poder ser intermediário com o futuro. Mas ela deu porque não tinha dinheiro ou porque Não, ela estava poderia. precisando, né? Ela Precisava dar alguma coisa e precisava tinha aquilo ali pensando dar isso, né, na certa. E para pegar e não sei o que, ela falou: moço, dá não sei o que. Nossa, o moço chorou. Acabou sendo um evento sincrônico também, né? Claro, sincronicidade. Que é maravilhoso a sincronicidade, né? É a manifestação dessa intuição com a materialização também. Ela fez o que ela tinha que fazer. Então, se a gente acreditar nisso em nós, olha só, e se ela não desse? Né? Que pena seria para ele, não é verdade? Então, as funções irracionais, nós nascíamos com isso. Hoje não mais. Né? Hoje não mais, porque a criança já nasce, né, aprontando e a mãe ensinando. Não faz carinha de princesa que o papai deixa. Olha só, muda a natureza, né, da criança. Não é verdade? Vai mudando a natureza. Faz carinha de princesa, que o papai deixa, que o papai não fica aborrecido. Enquanto ela quer fazer isso, quer dar birrinha, não quer sair, quer ser ela. Né? Então, e as funções racionais, que é o pensamento e o sentimento? O pensamento e o pensamento, todo mundo sabe que é racional. Mas o sentimento não é esse, coitadinho, nada disso, não. É um sentimento, é valorativo. Eu gosto mais disso do que disso, sabe? Eu prefiro isso do que aquilo, tá bom? Então, por atitude, vamos fazer uma definição rápida. Por atitude, Marlene vai controlando o tempo, qualquer coisa que você fala, Marta, corre. Atitudes é a direção que a nossa energia psíquica ou a libido toma. Na extroversão, né, é para o objeto. Então, potencializa, o extrovertido potencializa a força do objeto. Tá? Vamos supor, uma festa. Ele foi convidado para uma festa. Nossa, ele já fala: não, tudo bem, vou com tal roupa assim, assim, eu posso levar um lanche assim, assim, eu levo tal prato. Ele já potencializa, né, o objeto. Vamos supor que é uma mulher. Nossa, aquilo ali vira uma sensação para ele, né? Porque é a energia dele que vai para o exterior. E na introversão, o objeto causa receio, né, a ele. Então, essa energia psíquica, a libido, é recolhida.
tá bom? E aí ele vai, nossa, vai ter uma festa, e agora? Com que roupa que eu vou? Chega lá, eu vou ter que conversar com as pessoas. Ai, vou encontrar com fulano. É um sofrimento para o introvertido. Mas não poderia ser diferente também? A introversão dele ser de um aspecto positivo? Ah, vai ter uma festa, que bacana. Vou comprar uma roupa legal. O Introversão introvertido? é o introvertido, porque na minha concepção, o introvertido não é só aquele que sofre com seus pensamentos, mas o introvertido também é aquele que sorri com ele mesmo. Ele tem um mundo próprio. Ele tem um mundo dele, né? E esse mundo, principalmente se ele já assistiu essa aula aqui, pronto, aí ele vai entender tudo. É verdade? Aí ele vai saber, não, eu estou entrando muito no meu casulo, não é por aí, né? Então tem muito a ver, sim. Forçar muito para agradar o outro. Pois então. Porque o introvertido, ele é desagradável. Ele entra na dele, né, se ele não tiver, né, conhecimento da causa, ele vai entrar na dele e vai ficar, porque o objeto causa terror a ele. Só depois desse diálogo muito grande que ele vai sair desse casulo, né? Então, Mas se ele for assim, porque ele se preordenou para ser assim, entendeu? Não, eu quero ficar assim porque quero ver qual que é esse espaço e tal, e vou ficar prestando atenção. Mas isso não traz nenhum medo, não traz nenhum receio, não traz nada. Se ele tivesse que falar, ele falaria e tal. Aí eu acho que na timidez aí deve ser outra coisa, não? Exatamente. Eu não sei se as pessoas teriam. Não, aí não tem nada a Só falar uma ver. coisinha, a gente não pode confundir Introversão introversão com timidez. com timidez. Aqui, ó. Tem introvertidos tímidos, mas também tem extrovertidos tímidos. São duas coisas diferentes. Pois é. Tá? Aqui, ó. A timidez tem. Isso, eu sou uma extrovertida tímida. Eu também. Falar aqui também tá muito difícil. Mas eu acho que eu nem sou extrovertida, não. Eu acho que eu sou introvertida mesmo, sabe? Mas falar assim, tem alguém me filmando, me observando e pronto. Mas lógico que como eu também tenho essa parcela alta de extroversão, muitas vezes a pessoa não percebe. Não é verdade? Você entendeu? Uma hora, esse que está lá, vamos supor, ele é introvertido, mas nem tanto, ele se revela. Né? Vamos supor, o extrovertido. Não, vou ficar aqui, vou me comportar como introvertido. Ele vai se trair, não é verdade? Então, ó, timidez é uma dificuldade de comportamento. É só tocar a música certa que começa, né? Aí a máscara cai. A máscara cai. Tá bom? Entenderam que tem extrovertido tímido e que tem introvertido tímido também. Bom? A timidez é uma dificuldade. Ela pode mesclar a extroversão e introversão? Olha, Não é uma coisa ou outra. em algum momento da vida, essas polaridades vão ficar mais próximas, tá? Mas agora eu estou extrovertida, agora eu estou introvertida, aí é uma bipolaridade, vamos pensar bem, não. Mas assim, e ele fala que todos nós, tanto as atitudes quanto as funções, a gente articula dentro disso aí. O que vai definir a tipologia é a frequência com que eu permaneço em uma atitude ou em uma função. É isso que vai definir. Porque ninguém é totalmente extrovertido em tempo todo. Não. Tem momentos que a pessoa E isso extrovertida também a gente vai falar um pouquinho mais adiante, tá? Então, ok. Aqui eu coloquei isso aqui para vocês verem, né? O funcionamento da libido ou da energia psíquica. No introvertido, ele recebe, né, o estímulo
né? E recolhe a energia psíquica. E no extrovertido, ele recebe o estímulo e ele expande. Ficou bem didático, assim, né? Coloquei bem didático. Então, as pessoas introvertidas orientam-se por fatores subjetivos. É uma coisa do interior mesmo. Na introversão, a libido ou energia psíquica, eu já falei, recua diante do objeto, né? O introvertido recua, hesita frente a uma decisão do objeto. Quanto à vida, vamos primeiro conhecer, compreender a vida para depois viver, né? E na extroversão já é o contrário. A psicologia junguiana é uma psicologia introvertida, tá bom? Por que que é? Né? Porque é isso, de autoanalisar mesmo, de ir no inconsciente coletivo, de compreender essa problemática do ser humano jamais na segunda metade, né, da vida, né, é muito teórica, a gente precisa ler muito, sabe? É muita leitura, muita coisa. Então vamos lá. E na extroversão, a energia flui sem embaraço ao encontro ao objeto. O extrovertido parte rápido e confiante ao encontro do objeto. Geralmente apresentam-se disposição para impulsividade. A psicanálise é extrovertida. Por quê? Foi Freud, né? Freud teve que se impor, a libido dele, né? Ele é... Bom, vamos passar para o outro aqui. O que diz Freud aqui? São dois... Freud diz, o homem é um feixe de pulsão em busca do objeto de prazer. E sua meta seria, se não fosse a repressão imposta pela sociedade, a expansão livre do instinto até a obtenção do objeto desejado. Isso aí, palavras de Freud. E Jung, olha o que ele disse. Essa é a história de um homem que viveu plenamente o seu inconsciente. E Jung dizia que ele lembrava muito pouco das coisas do exterior. Que tudo para ele, o que tinha importância, foi o que ele viveu no seu interior. Tá? Mas a psicanálise tinha que ser mesmo assim, né? Enfrentou Hitler, nossa, né? Os livros de Freud foram queimados, não é verdade? E foi um homem que deu conta, que superou isso tudo, né? Então, aqui eu coloquei algumas características, né, para você ver do impulsivo, do extrovertido e do introvertido. Então, analisando a grosso modo, então, o tipo psicológico de Freud, extrovertido e de Jung, introvertido. Agora É porque tu falaste assim, Como é que é? Repete. Assim, pelo que... Eu falei da teoria, isso, foi? de modo bem grosso mesmo. Mas Estou dizendo então. assim, se for parar para ver por esse lado, por essa ótica, Freud seria extrovertido, porque a psicanálise é na impetuosa, extrovertida, e Jung introvertido pelo seu interesse. Nós estamos falando da ciência, Isso. mas não é da análise do homem, Aham. tá? E seria eu seria muito inconsequente de falar isso de Freud, porque ele também teve uma produção, né, muito grande, muito vasta. Então eu não estou falando do Freud, tá? Eu estou falando da teoria. Professora, assim, só porque do jeito que você está aí, assim, eu não consigo ver nada daqui. Oh, minha querida. Aí eu queria, talvez esse espaço... Posso ficar. ficar. Aí daria para ver, porque daqui eu não vejo nada. Não sei se... Também não. Aí você não pode...
Aqui, do lado, pode ficar do lado de lá também, né? Tudo, mas se desocupasse que a professora ia ficar aqui porque... É porque pra ver você viver. Você tá vendo? Aqui Eu fico aqui? É, que aí não atrapalha. Ah, tá. Eu vou levar minha água. Agora Não, pode ficar ali. Que eu já tô mudando. acho que fica melhor. Vê se fica bom. Qualquer coisa eu mudo. Se você quiser vir para essa cadeira, Ela teria que ficar mais pra lá. Ou chegar essa caixa pra cá e ficar mais pra lá. bom, enfim, Aqui agora. vamos fazer assim, o melhor que a gente pode, né? Então, na extroversão e são atitudes, né, da extroversão e da introversão. O extrovertido, bom, vamos falar, extroversão, impulsivo, introversão, excitante, objetivo, eu não vou ficar repetindo extroversão e introversão, objetivo, subjetivo, impressionante, impressionável, vive a vida para compreender, compreende a vida para vivê-la, mergulha em experiências novas, conhece o novo para entrar nele, atenção voltada para o mundo exterior, atenção voltada para o mundo interior, e por aí vai. O lance é buscar o equilíbrio disso aí, né? Pois não. Eu acho que deve estar claro para a gente também que não tem um melhor nem pior do que o outro. Não. Não tem. Há um tempo atrás até li um livro de uma estudiosa que ela pegou essa questão justamente de introversão, extroversão. Sim. E pelo menos na análise dela, ela coloca que isso vem de uma história ligada à migração do homem do campo para a cidade, que aí as pessoas deixaram de conhecer uma pelos outros assim, por causa da família, e você acaba no mundo hoje de grandes cidades capitalistas, assim, por exemplo, você vai para uma entrevista de emprego, alguma coisa assim, criou-se um cenário de que o extrovertido ele acaba, vamos dizer assim, se destacando. Isso, e sendo a maioria. Só que no estudo dela, ela até pega vários exemplos assim, dizendo que não é bem assim, que eles se complementam e tal, e que não existe muito isso, assim, né? A gente às vezes é levado mesmo pelo senso comum de achar assim, um extrovertido, ele vai ser melhor do que um introvertido, mas cada um tem suas qualidades, né? Claro, muito bem lembrado. Porque no nosso mundo é um mundo de extroversão. Então, é mais ou menos assim, 70% de extrovertidos e 30% de introvertidos, porque o mundo nos empurra a sermos extrovertidos, a batalhar, a conseguir, sabe? Aí a luta. Então, duas criancinhas, já começa aí, né? A mãe deixa um lá, 2 de 4 anos, na escola. Empurra um, vai à luta, ele já sai correndo, já pega a bola, já encontra com o amiguinho. O introvertido, quando também sofre essa influência da mãe, né? A mãe, não sei o que vai levar dentro da classe, né? Então esse vai ter tendência a ser mesmo mais introvertido. Mas o mundo capitalista, a Europa toda, né? O mundo da América Latina e todo é extrovertido mesmo. É conseguir, ter, é conquistar. Mas então, não tem um melhor do que o outro tipo. São maneiras de ver a vida, né? Sei que quem é moreno é mais bonito do que quem é louro, né? Não dá, São né? características. Uma coisa, eu já falei, né? Que a primeira coisa que devemos observar no paciente são esse tipo, né? Qual o tipo de atitude que ele tem. Tanto na psicanálise, é bacana,
de observar, que a gente já ganha um tempo, e também na junguiana, né? Coloquei de novo. É só um jeito como a pessoa se adapta à vida. Então, na introversão, é um mundo riquíssimo. Ele é uma forma simbólica de ver o mundo. Não é o mundo real. Na introversão. Aí tem vários componentes, né? Que envolvem isso. Se tiver uma consciência do inconsciente coletivo, é uma coisa vasta, ele vai viajar, esse mundo é muito grande, simbólico. E na extroversão, é um mundo real, é aqui e agora que a gente vamos pegar e vamos ir, né? Ali, ó, a introversão, de novo, gostaria de falar que é diferente da timidez. A timidez é uma dificuldade, né, de comportamento, que também para ser trabalhado, né, na análise. Olha aqui, Jung também afirma que não existe o introvertido puro ou o extrovertido puro. Tal homem estaria no manicômio. São apenas termos para designar uma inclinação ou tendência por ser mais influenciados por fatores ambientais ou mais influenciados por fatores subjetivos. Então, existem essas pessoas razoavelmente equilibradas, que a energia flui de forma mais harmônica. A gente não vê pessoas assim, mulheres, homens, né, que são tão equilibrados, não tem aquelas polaridades. Então, já essa polaridade já foi diminuída. Então, as funções irracionais. Jung falava, sempre falou, né, da questão do que está em cima, do que está embaixo, né? Voltando ali. Que essa energia flui. O que está em cima, vamos supor, as funções irracionais. Se a pessoa, quais são as funções irracionais? É a sensação e a intuição. Se ela vamos supor, extrovertida, mas ela é do tipo sensação, então a função principal dela vai ficar na polaridade em cima. E a intuição vai ficar embaixo, como se no inconsciente, totalmente inconsciente, porque elas não combinam, elas são divergentes. Ou a pessoa é sensação, ou ela é intuição, ou ela é pensamento, ou ela é sentimento. São polaridades, mas que também a gente vai acabar desenvolvendo isso. Tá? Então, a sensação é uma função de adaptação irracional. Constata a presença das coisas que cercam através dos 5 sentidos. Né? Está no aqui e agora. A intuição é uma função de percepção via inconsciente. Ela percebe, né, a atmosfera que move os objetos, onde vem e qual o possível curso do desenvolvimento dele. Ela já prevê a intuição. Então, eu coloquei aqui de uma forma mais lúdica que a sensação privilegia os órgãos do sentido. O que isso significa? É a percepção que está no presente, no aqui e agora. Se a pessoa é mais detalhista, tá? Como privilegia os 5 sentidos, eles vão ser ótimos cozinheiros, né? Vão identificar no prato, nossa, aqui tem tal e tal ingrediente, tem esse sabor. Isso é marcante para ele durante a vida.
ai, eu comi determinada coisa em tal lugar assim, em tal dia assim, né? Fulano estava vestido dessa forma. Então eles estão muito no presente. Então são os enófilos, né? Os que decidem a qualidade do vinho, o sabor, né? Os músicos tocou aquela música, aquela nota tal, né? E sabe exatamente tudo. Perfumistas, né? Então tudo que privilegia os órgãos dos sentidos. E eles também podem ter uma hipersexualidade, né? É uma coisa mais distorcida. Vocês lembram do filme Dom Juan de Marco e esse perfume de mulher, né? Que Al Pacino conhecia as mulheres pelo perfume, dançava, era aquela coisa muito gostosa, não é verdade? Então eu estou evitando classificar pessoas, porque eu acho que é uma maneira deselegante você falar, fulano, né, tem essas características, né? Não é, a gente não pode fazer dessa forma. Então, a intuição, aqui eu coloquei esses aqui, porque são pessoas conhecidas, né, que a gente... Não estou falando que a função principal seja a intuição, mas tem essa característica. Então, busca o significado mais intrínseco mesmo das coisas, né? E é uma função, a função oposta à sensação. Nossa, a garganta está pegando. Vamos tomar uma. Então, está sempre no futuro, né? No caso de Madre Teresa de Calcutá, ela sabia da necessidade que tinha que fazer, que tinha que ser feito, né? Provavelmente ela era intuição e sensação, e sabia, ou sensação e intuição, o provável sofrimento do outro, tá bom? Francisco Xavier, intuição, ele entrou lá e construiu, né, e escreveu aqueles milhares de livros, né, e fez o que ele tinha que fazer. Bom, então as funções psíquicas racionais já falei, o pensamento, né? Pensamento, eu coloquei Freud, coloquei inclusive Jesus, né? Que tinha que ser feito mesmo, sendo a função principal. Eu coloquei aqui, não sei se eu devo falar aqui agora, mas eu vou falar. É o seguinte, eu fiz uma maneira mais didática que os astrônomos, quem cuida de tempo, de lua, não me ouça falar. Mas só uma maneira assim bacana de vocês entenderem um pouco, eu vou colocar aqui. Aqui, função principal. Como lua cheia, tá? Aqui, função inferior, como a lua nova. Aqui o quarto crescente. E o quarto minguante. O que isso quer dizer? Nós vamos ter uma função principal, seja ela introvertida ou extrovertida. E essa função principal, ela pode ser pensamento, sensação, pensamento, sentimento, sensação, intuição. E nós vamos ser auxiliados pela função auxiliar, né? Essa função vai nos apoiar durante a vida, tal, para dar um suporte.
porque essa vai estar no nosso inconsciente. E essa também vai estar num estado bem inconsciente também. Vai ter só um pouquinho de luminosidade. Aqui, menos luminosidade, mas vai ter. E essa completamente escura. Mas vamos lá. Bom, voltando aqui. Então eu coloquei a função principal é essa lua cheia. É o que realmente nos determina. A função auxiliar é essa lua aqui. Que ela tem uma certa luminosidade, mas ela também tem uma escuridão. A função inferior é a que está no inconsciente. A gente não tem luminosidade. Ela se opõe, né, à principal. Sempre, quem estiver em cima, embaixo é o opositor. Se é a sensação, embaixo é a intuição. Nossa, gente, tá calor, não tá? Tá, mas nem precisa ligar o ar, porque vamos deixar quieto. E essa aí é a função auxiliar. A função auxiliar, a função de oposição à auxiliar. Ela tem assim muito pouca luz. Tá? Então, durante a nossa vida, era bom que a gente desenvolvesse as 4 funções. Mas a gente vai desenvolver 3, no máximo. Não vou falar sobre isso. Né? Também já falei, né, que o pensamento e o sentimento ocorrem a incompatibilidade. Um é racional, o outro é valorativo. O sentimento, né? Então, um é racional, o outro é valorativo. Faz a estimativa do objeto. Isso é melhor, isso é pior, eu tomo essa decisão porque é melhor para fulano, porque é melhor para todo mundo. Bom, em um momento da vida, vai ter essa função transcendente. Nesse livro, Jung não fala da função transcendente. A função transcendente é quando essa principal vai... quando a inferior, né, vai transcender, vai fazer parte do conhecido para a pessoa. Então ela vai desenvolver também a função inferior. Isso é realmente na segunda metade da vida. Raro, né, como Madre Teresa, como Chico Xavier, desenvolver. Então, para finalizar, todas essas funções são influenciadas pelas as atitudes introversão e extroversão. Porém, a combinação deles dá origem a inúmeros tipos e esquemas psicológicos. Então, tem o teste Quati e o MBTI, que são bastante utilizados tanto para as empresas como nos consultórios. Tá bom? Então, eu acho que agora a gente finaliza. Posso falar? Pode. Tá cedo? Não sei, No seu tempo, no seu tempo. tá tranquilo. Agora Tá, então, olha só, porque eu vi que fizeram... Mas se você quiser desligar, para a gente aproveitar aqui, se é o Ótimo. a gente pode explorar um pouco mais. Professora, em uma das nossas aulas, eu vi, e eu acho que você estava presente, quando a professora última que falou conosco, ela desenhou uma cruz, aí ela colocou o pensamento em cima e o sentimento embaixo e colocou a intuição daqui de uma ponta e a sensação da outra. É não é? verdade. E aí nós recebemos um formuláriozinho para a gente fazer, né, aquele teste ali.
E na hora de fazer o teste, não deu as polaridades, deu de um lado e do outro. Eu falei, será que tem algum problema aqui? Deu pensamento e sensação. Como que foi dado? Empatou, meio a meio Empatou? no teste. Opa! Então vou explicar aqui um pouquinho. Mas pensamento e sensação, eles não são opostos. Pensamento Não são opostos, mas é eles estão em polaridades diversas. Na hora que foi explicado, Nossa, né? eu tô Mas entre o que você vai ter Você que vai- ter entre a sensação e a São as intuição. perguntas que a gente está Né? Aham. Aí você vai ver se você é mais intuitivo ou mais sensitivo. Olha E aqui. no pensamento e no sentimento que você Você deu meio Eu a meio, acho. que aí Se você é pensamento, qual é a função antagônica? Qual é a outra função antagônica? sentimento. É o sentimento. Se você é sensação, foi intuição. intuição. Então, essa aqui é a auxiliar para o pensamento. Essa está no inconsciente e essa tem um pouquinho de luminosidade. Como que isso a gente normalmente, porque poderia funcionar dessa forma e dessa forma. Só que didaticamente isso não é bacana, que causa Confusão. confusão. Então, se o pensamento está aqui, a próxima, o que poderia ser? Então, seria sensação, né? Pensamento, intuição e sentimento. Né? E a gente vai girando aqui. Vão dar 4. Não é isso? E dessas 4 vão dar mais 4, porque são as introvertidas e as extrovertidas. Tá bom? Eu não sei se ela deu o teste, eu não vi o Testezinho. Foi o testezinho? Foi, só que Então pra você deu. não foi pra mim, foi com uma pessoa que eu fiz. Aí deu 50% de pensamento e 50% de sensação. E eu não achei que pudesse empatar. Pensamento e sensação. Mas tudo bem. Eu não sei. Os testes que a gente mais usa são o QAT e o MBTI. Mas eu acho, Mas aí, o que eu acho que aconteceu aí, Vocês não receberam o teste também? mas o que eu acho que aconteceu aí, que esse teste não é esse teste para tipos psicológicos. É É o teste. expressão. Sim, não, mas aquele teste lá, ele está mais voltado para análise comportamental. Não foi isso que ela falou. Não, Eu sei que a aula foi de tipo mas eu falo psicológico. porque. Foi a Verônica, né? E ela entregou ao final aquele teste. Sim, mas é porque um teste. Mas Um teste eu de. acho que você está confundindo as categorias, porque você tem 50% de pensamento, mas você pode ter 50% de sensação. Olha só, o pensamento ele é oposto ao sentimento. Ele é o sentimento. Ao sentimento. Então você está comparando O que eu estou querendo entender? Meu teste eu sou totalmente pensamento, quase Ó. 100%. Lógica. Mas é bem lógica. Só que eu estou analisando um paciente, entre aspas, né, porque eu não tenho um paciente ali. Mas vamos supor que fosse. Aí eu estou com um paciente que o teste dele deu 50% pensamento e 50% sensação. Então, Quem é esse paciente para eu tratar, sim. entendeu? Meu raciocínio? Aham. Entende? Ela quer colocar o paciente, verificar qual é a função principal dele e qual é a auxiliar. Sim, das duas já que empatou. Então, o que eu poderia te dizer, se esse teste é fidedigno, o que eu poderia dizer é que ele oscila entre essas duas, As duas, né? sabe? Que um momento ele é sensação, outro momento ele é pensamento. E aí, para trabalhar ele, a gente tem que ver Já que onde deu esse 50% desses tipos pode estar atrapalhando, né? Ele, para ele ficar com algum A gente problema. tem que ver a queixa, né? Uhum. Às vezes atrapalha, às vezes não. Sim.
Mas, gente, mas quando não está atrapalhando, é que nem o raciocínio, a pessoa não está procurando o psicólogo, né? O psicanalista, quando a pessoa está com algum problema que ela procura. Então tem alguma coisa que deve estar incomodando para ele estar procurando o psicanalista. Não, mas quando a gente observa se um paciente é mais introvertido ou extrovertido, a gente vai ver, não, isso aí não é uma exacerbação, ele não está numa euforia. É o tipo dele, é o tipo dele, psicológico. Ele é realmente mais extrovertido. Ele não está numa depressão, é o tipo dele que é mais introvertido, tá? Entendi. Então é dessa maneira. Tá. Uma coisa para ser observada também é para você não ficar presa só nessa questão do teste. Porque você você vai analisar. Porque o que acontece? Quando você está fazendo o teste, acontece muito da própria pessoa se sabotar. Ela dizer não, ela responder não o que ela é. É o que ela gostaria de ser. O que ela pensa ser. Ou o que ela pensa ser. Entendeu? Então, se você analisa só o teste seco, você pode ter essa questão. Então, começa a analisar o restante do comportamento dele, uma série de situações, que aí você vai conseguir entender se isso realmente é verdade ou se foi contaminado. Claro. Então é muito difícil também que uma pessoa responde com realmente clareza e do jeito que ela é. Ela sempre vai querer agradar, né, quem está aplicando. Ela vai pensar, isso aqui é para emprego, isso aqui é para isso. Então ela vai tentar dar o teste para uma entrevista de emprego é para vendas. Aí o cara pergunta se você é extrovertido ou você é introvertido. Extrovertido. O cara vai dizer assim, o quê? Eu? Se ele está precisando do emprego, né? Eu vou não gosto de falar com ninguém, eu odeio gente. Nunca na vida, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão. E o momento que a pessoa está passando também vai refletir na resposta. vai refletir. Então tudo, né? Por isso que o contexto é importante. Você usa essa ferramenta para você avaliar a todo o contexto, para ter o resultado. Tá bom, o que mais? Essas características, elas, entendendo assim, elas podem ser naturais da pessoa que tem um determinado tipo, né? E imaginando aqui que pode ser também desenvolvida a partir de algum trauma, que aí a psicanálise ela consegue abordar isso. Tranquilo. Se é um trauma, por exemplo, um abuso, essa pessoa vai mudar completamente, né, a função dela. Ela vai ficar mais, né, introvertida. A gente vai observar, né? Então, serve como base para a gente começar um acompanhamento. Bacana. Mais alguma coisa? Então, é isso. Tem mais coisas para a gente falar, que o livro tem 600 páginas, né? A gente fez um resumo do resumo. Nossa, 614, né? E vale a pena aprofundar muito no estudo. E se houver interesse, a gente pode fazer um encontro, né, maior, para a gente descobrir tipos psicológicos de cada um.